E a gente está de volta com o programa especial do Festival Guarnicê de Cinema. Letícia, a gente estava conversando ainda há pouco sobre o documentário Rotchuá. Vários documentaristas, primeiro eles vão na tribo ou em algum lugar para gravar, vão especificamente para gravar. Você parece que fez o caminho inverso, você foi, vivenciou e, se eu não me engano, foram eles que pediram para ser gravados, filmados? Como é que foi isso? Porque quando você vai na aldeia, eles têm um ritual, que é um ritual político, que eles faziam entre tribos, né, e fazem entre povos diferentes, que é o do batismo. E você é batizado. Quando eu fui batizada, ser batizado na tribo, você recebeu o nome de alguém, literalmente, a pessoa pega o nome dela e dá para você. Ao ela dar o nome dela para você, você ganha também a família. Você passa a ser uma pessoa que, quando você vai para a aldeia, você já tem onde você vai ficar, a família que vai ficar. Aí eu fui batizada pela primeira, eu ganhei o nome da primeira moça que ficou minha amiga, que a gente ficou próximo, foi nadar no rio juntas, ela me mostrar as coisas da aldeia. E para mim foi muito forte, foi muito bonito quando eu ouvi do pajé ele falar: agora, ele olhou no meu olho depois que eu ganhei o nome, né? Você passa pela aldeia, todos, você é lavado no rio, você não toca o chão, você só toca o solo sagrado, bem no ombro da tribo, assim, você é colocado, é pintado, empenado, fazem toda uma cerimônia, você atravessa no corredor onde estão todos da aldeia em volta, e no final você chega e o pajé fala para você, olhando nos seus olhos: agora você me respeita como eu te respeito, você me reconhece como eu te reconheço. E na mitologia Karaô, todos nós nascemos de um Deus único, eles também são monoteístas, que é o Papã. E esse Deus, ele tem dois filhos, ele entra na dualidade da unidade, ele entra na dualidade através de duas metades que são opostas e complementares, como Yin e Yang, que eles chamam de Wakmeye e Katameye, o tempo do sol e o tempo da chuva, como as duas estações do ano que eles têm, né, que a gente tem na maior parte do Brasil. E então tem o povo que é o Wakmeye e tem um povo que é Katameye, dentro da aldeia. Tem sempre dois caciques por aldeia. Rege durante o tempo da chuva o cacique do tempo seco. Rege durante o tempo seco o cacique do tempo da chuva. E aí o Wakmeye, que é o tempo do sol, e o Katameye é o tempo da chuva. Então, quando é o tempo da chuva, rege o cacique Wakmeye, que é o tempo Katameye, eles fazem essa oposição complementar, eles mantêm o equilíbrio com a natureza. E eu fui batizada, eu sou Wakmeye, e nesse batismo você tem um vínculo que aonde você vai, você se lembra deles mesmo. E eu carreguei isso, para mim foi muito forte. Eu não escolhi os Karaô, aconteceu de eu receber um convite para ir, eu queria estudar isso. E eu nem sabia que existiam os Karaô quando eu fui, eu pensava em índios, de Yanomami, Xingu, mas Karaô era uma etnia, Guaranis, né? Não era uma etnia que para mim eu não conhecia. E eu fui para lá, eu me apaixonei por eles, por estar lá e ter vivenciado. A primeira vez que eu fui, eu não queria nem ficar fotografando muito, registrando muito. Eu queria estar vivendo eles e vivendo aqueles rituais, entrando na pele deles um pouco e acionando memórias do inconsciente coletivo. Então era muito forte, porque eu sonhava com mitos deles antes de conhecer, porque você fica ouvindo os rituais e os cantos durante muito tempo, e eu lembro de eu sentir, nossa, de eu ter um insight, assim, uma hora de tanto ouvir aquele canto que te leva num estado alterado de consciência, pela repetição mântrica que é. De eu sentir assim, eu acho que enquanto eles estiverem com os pés sobre a terra, né, em contato direto, descalço, com a cabeça sob o céu, cantando e dançando, o mundo fica de pé. E aí eles me contaram de um mito deles que traz exatamente essa mensagem, como se eles fossem, eu via eles como pilastras, assim, como árvores, como pilastras sustentando o céu. E eles têm essa crença num céu que eles sustentam também.
Eles me contaram várias histórias deles, assim, e quando eles me procuraram, a gente já tinha tido outros contatos, a gente encontrou em São Paulo, que eles também viajaram para lá. Eles me pediram, a gente quer que você participe, a gente está recuperando as sementes, a gente quer que você esteja junto. Aí junto com uma amiga, junto com, né, com o Fernando Schiavini, o indigenista que me apresentou para eles, o Getúlio Craô, a gente escolheu falar sobre o palhaço sagrado, sobre o Rotuá, que era um tema que não tinha sido ainda pesquisado. E aí começou minha saga de 8 anos, conhecendo, estudando sobre o palhaço na cultura geral, fiz várias oficinas. Aí onde eu, como atriz, conheci a figura, mais a sério a figura do palhaço em geral, em todas as culturas, como uma figura muito fundamental para quebrar autarquias, impedir autoritarismos. Em sociedades onde a figura do palhaço existiu, por exemplo, na China, onde tinha o bobo da corte, o rei, ele punha limite no seu autoritarismo, porque é muito fácil, em situações de poder, em cargos de poder, você pode chegar a um ponto de extrapolar o seu ser humano, virar um deus. Mas com a figura do bobo da corte, do palhaço, da ironia, do humor, né, do teatro, da arte, para trazer o senso crítico, o senso estético, que também pode criticar, né, realidades, cuidar de um imaginário saudável do seu povo, do inconsciente coletivo saudável, você consegue evitar nazismos, fascismos. Então é muito importante tanto a presença da cultura, a presença do ator, a presença do humor, do senso crítico numa sociedade. Isso tudo me levou a ver que eu estava no lugar certo. E eu também, na feitura desse documentário, eu juntei tanto conhecimento de um palhaço originário que atua em volta da fogueira, do lume da fogueira, quanto o lume, né, dos Lumière, do cinema, da ilha de edição, de você levar isso para uma tela, e eles lidando com a câmera. O Silvestre Camp, que foi nosso fotógrafo, eu falava assim, puxa, Silvestre, tomar cuidado para a gente não inibir, né, com a nossa presença, vamos deixar que a gente fique mais naturalizado, integrado, mesmo que a gente tenha que ter às vezes alguma distância para não atrapalhar, vamos ver como é que vai se dar essa relação. E o Silvestre, ele era tão legal, ele é um francês, alemão, que adotou o Brasil, mas ele andava descalço, dormia na rede, na árvore, ele era mais índio que os Craô até, sabe? E ele corria com a câmera, uma câmera super pesada, enquanto os Craô correm com toras, ele ia junto todas as manhãs, todo final de tarde, correndo com a câmera. Então ele se integrou e a câmera às vezes vai muito próximo e eles brincam com a câmera. E eu falei, olha, foi o que deixou mais natural, o que inibiu menos foi essa invasão, assim, essa câmera que entrou mesmo, né, no ritual. Foi uma experiência muito boa. Você está aqui no Maranhão acompanhando seu marido, o Fernando, para o Festival Guarnecer. Há uma troca de experiências e de sugestões no desenvolvimento dos personagens, na criação dos personagens de ambos? Sempre há um aprofundamento filosófico, eu acho, assim, porque quando a gente conversa e a gente... eu gosto muito, o Nando, ele gosta de contar o que ele está fazendo, e ele é muito, eu acho ele muito genial, assim. Ele tem coisas muito... Eu vejo coisas nele que eu vejo, assim, Buster Keaton, sabe? Em Chaplin, assim, em atores que têm uma peculiaridade, que tem uma coisa que é nonsense, que é diferente. E ele se arrisca em personagens, em posturas, ele põe nuances com muito despudor, assim, no trabalho dele, né? Então eu sou muito admiradora do trabalho do Fernando como ator. Então o estilo de vida dele, assim, como ator, as coisas que ele... uma pessoa que estudou teatro físico, que tem uma prática de vida muito frugal, que se interessa por estar sempre aprendendo alguma coisa nova, tocando um instrumento novo, toca serrote, que é um instrumento muito insólito. Então ele tem tem muita riqueza de material nele, assim. E é um ator que tem muita sensibilidade. O Nando não tem medo do feminino na alma dele, assim. Isso acresce muito de sensibilidade aos trabalhos dele.
E ele é um dos protagonistas do Para Minha Amada Morta, né? Do Para Minha Amada Morta, ele é o protagonista. O elenco tem trabalhos muito legais e o trabalho dele é o condutor dessas possibilidades, assim. É um trabalho que ele é um mergulho muito bacana, porque ele vai de uma pessoa, um cara bom caráter, sensível, e ele vai para um lugar muito escuro, de uma maneira muito sutil. Ele vai para uma sombra, um lugar muito sombrio da alma dele. Ele vai para esse lugar, ele se torna um rato assim na alma dele, mas isso com muita sutileza. E o roteiro na edição, a montagem deu é muito surpreendente, assim, você sai de lugar comum o tempo inteiro, com muita simplicidade. É um filme muito interessante. E para encerrar, você visita muitos festivais de cinema pelo país para divulgar trabalhos, para participar de competitivas. Inclusive, você já esteve com alguns filmes competindo no Guarnicê. Dentre esse circuito de festivais, o que o Guarnicê tem de especial? O que a gente pode notar de especial no Festival Guarnicê aqui do Maranhão? Olha, eu acho que tem uma diversidade de filmes que é muito rica, muito interessante. Tem essa característica de ser o mais antigo festival de cinema, né, que a gente tem, de ter uma tradição de resistência, né, ao longo de tantas intempéries, porque passa a nossa cultura e nosso cinema. Então ele é um painel de visibilidade muito rico. Como é que você avalia o cenário audiovisual do Brasil com o mundo? Eu sinto, nos últimos anos, um orgulho enorme do nosso cinema. Quando eu fui para o Rio de Janeiro fazer novela, televisão, né, aparecer para mim, pro Brasil, né, como atriz, eu lembro que a gente assistia, assim, tinha um filme nacional a cada ano, a cada 2 anos. De repente a gente viu uma profusão de criatividade, de diretores, de roteiristas, de atores, né, e com possibilidades de crescimento, assim, para esse cinema, dele ser rentável, além dele fortalecer de forma incrível a autoestima do nosso povo. É muito bacana você ver os meninos do Nós do Morro fazendo cinema e representando o Brasil em Cannes, sabe? Os meninos lá do Vidigal. É muito bacana você ver o nosso país sendo representado pelo cinema fora e transmitindo a nossa identidade, transmitindo a nossa riqueza cultural. Isso é muito fundamental. Eu acho que a gente está passando por um momento onde a gente tem que olhar com muito carinho, não como uma mitigação, mas como a importância que existe da cultura também dentro de toda a resistência popular a qualquer coisa que possa ser aviltante para a nossa democracia conquistada e que ainda precisa ser mais desenvolvida, mais melhorada, que o nosso poder de cidadão possa ser mais respeitado, cada vez a gente possa estar em luta disso e não perder isso. E a importância da cultura, junto com todos os movimentos populares, junto com todos os movimentos de resistência, de melhoria, de crescimento, movimento das mulheres, movimento dos negros, dos índios, dos quilombolas, dos ribeirinhos, do movimento do sem terra, do sem teto, dos pequenos agricultores, né? Tudo que empodere o cidadão brasileiro. E a cultura é fundamental, ela é a autoestima, ela é a nossa identidade. A gente não pode só absorver o que vem de fora, só filmes americanos, só o que vem da cultura de fora. A gente tem que sim valorizar a nossa cultura brasileira, nossa música, nosso teatro, enfim, nossa identidade cultural. Letícia, você tem uma forte consciência política e já trabalhou em diversos projetos que defendem os direitos humanos. É ativa também na ONG Humanos Direitos. Como é que é usar a sua voz de artista, de atriz, para dar vez para essas questões? É meu exercício democrático e cidadão. É claro que por eu ter essa visibilidade e ser uma mulher na minha geração que tem um poder de voz, eu sei que isso foi conquistado historicamente. Eu sei que eu faço parte de uma história de luta, de pessoas, de mulheres que foram guilhotinadas, enforcadas, queimadas, de pessoas que foram crucificadas para que hoje eu possa vir aqui falar
ter voz, que eu possa estudar, que eu possa me desenvolver. Então, a partir do momento que eu tenho um espaço, que eu tenho uma voz, a contrapartida social, o meu exercício cidadão sempre foi algo necessário, sempre foi algo assim, é um dever e é um direito, né? É um direito porque eu sinto vontade de contribuir. E é um dever porque eu sinto que é necessário no nosso país a gente trabalhar sempre para que haja mais igualdade. Eu sinto que a gente só vai ter paz, justiça social, um desenvolvimento pleno e tranquilo com igualdade, com uma escola de qualidade para todo mundo, com um hospital, saúde de qualidade para todo mundo. Isso vai me deixar mais tranquila para eu cuidar da minha carreira, para eu me desenvolver. Isso é bom para todo mundo, que haja isso. Você acredita que inspira novas gerações de atores? Acho que nós temos fontes históricas para a gente se inspirar. Acho que eu continuo seguindo também pessoas que vieram antes de mim também. Acho que isso é importante. Eu acho que quero também. Eu acho que eu sinto essa responsabilidade também, né? De algum modo, todos nós, na fase adulta, nós somos exemplares para alguma criança. Qualquer mãe, qualquer tia, qualquer professora é exemplar. E essa responsabilidade com o exemplo, ela é mais do que com as palavras. Então, a prática das minhas escolhas, aonde eu me envolvo, aonde eu escolho, onde eu consigo ter escolha também, ela tem essa responsabilidade social também. Letícia, eu queria dizer que foi um prazer enorme receber você aqui na TV UFMA. E se você tem alguma mensagem para deixar para os nossos telespectadores? Mais do que eu já falei tanto, né? Nesse momento, eu quero que a gente tenha fé no poder da democracia, que a gente não compre nenhuma hipocrisia como forma de vida, que a gente lute pela igualdade social, pelos direitos sociais, por um governo legitimamente eleito, pelo poder do voto legitimado, eleições diretas, poder da cidadania conquistado, que isso não seja derrubado por nenhum golpe. Letícia, eu queria dizer que foi um prazer enorme receber você aqui na TV UFMA. Obrigada. E a gente volta com o próximo especial Festival Guarnicê de Cinema.